No estúdio, o deputado federal Átila Filho. Ele é deputado federal pelo Progressistas do Piauí, faz parte da Comissão de Educação da Câmara Federal. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Boa tarde, Douglas, boa tarde aos telespectadores da TV O Dia, de todo o grupo de comunicação tão importante para o nosso estado. E é sempre um prazer voltar aqui e falar das nossas andanças pelo Piauí e pela nossa Câmara dos Deputados. Deputado, vamos falar aqui de um tema, inclusive, que a produção enviou, um tema recente, sobre a Câmara Federal, que aprovou um projeto de sua relatoria que isenta medicamentos de imposto de importação. Então, aproveitar aqui a oportunidade para a gente esclarecer o que é que significa, na prática, essa isenção desses medicamentos. Bem, Douglas, esse projeto de lei, de autoria do Zé Guimarães, mas ele veio para suprir uma medida provisória do governo federal que isentava medicamentos para tratamentos de doenças raras, né? Então, assim, esse projeto de lei veio e eu tive a sorte, o privilégio, agradecer aqui o nosso presidente Arthur Lira por ter me designado relator e o meu partido Progressistas, e um projeto de lei importantíssimo para a saúde pública do nosso país. Ele dá o direito ao doente, ou responsável pelo paciente, responsável pelo doente, que tem um tratamento, que tem uma doença geralmente rara, e que esse tratamento ele não existe aqui no país, né, mas ele é disponível no mundo, né, ou seja, tem medicamentos no mundo, mas não tem no Brasil, às vezes nem registrado pela própria Anvisa, né? Então o paciente ele pode importar esse medicamento, importação direta, e não paga nenhum imposto sobre isso, né? Desde paga que não o valor do medicamento. Paga o valor do medicamento, o mesmo valor que é cobrado nos Estados Unidos, no Japão, na China, onde quer que esse medicamento, esse tratamento seja ofertado. Então vamos dizer, se tem uma injeção de uma doença rara que não tem no Brasil, não tem como comprar, você compra no exterior e não paga nenhum tipo de imposto, paga só o frete, né, o transporte. Então, quer dizer, paga o valor da mercadoria e o frete. E o frete. Então, assim, isso veio para atender essa população que não tem condições de comprar, de importar pagando imposto, não tem condição, e que às vezes quer tratar seu filho ou sua filha, ou o próprio paciente, com esse remédio inovador e que não está disponível no Brasil, né? Agora tem que levar algumas condições, tem que ter receita médica, né, de um médico da área, tem que ser para uso próprio e não comercial, ou seja, uso próprio ou para o paciente que a pessoa é responsável, né? Então, justamente, esse projeto, isso historicamente tinha uma isenção, mas era mediante portaria, e existia um conflito de legislação, né, porque tem os impostos de importação sobre produtos, e aí o medicamento também é um produto. Mas agora, com essa minha relatoria, com o meu parecer, com essa lei aprovada antes de ontem na Câmara dos Deputados de forma unânime, nós conseguimos aí uma isenção na legislação. É claro que ainda vai passar no Senado, mas como a gente dialogou, fez um diálogo amplo com os partidos, com os líderes partidários, mostrando a importância, com o apoio tanto do governo como da oposição, eu não tenho dúvida que lá no Senado Federal será aprovado da mesma forma, unanimemente com unanimidade, e o nosso presidente Lula deve sancionar. Então, aí, a partir de agora, os pacientes ficam com essa legislação garantida que podem procurar um tratamento, seja ele qualquer lugar do mundo, que ele pode ter acesso. Deputado, tem especificação de medicamento ou qualquer medicamento? Douglas, tem qualquer medicamento que não seja produzido no país, que não precisa nem ser registrado pela Anvisa, desde que tem uma condição que não tenha nenhuma de substâncias que são proibitivas no Brasil, né? Você pode ter medicamento que não está registrado na Anvisa e que não tem substância proibitiva. E que, né, no país de origem é aprovado pelo órgão regulador. Não, que esteja disponível no órgão do país de origem, seja ele qualquer país, não precisa nem ter acordo comercial com o Brasil. Basta que aquele tratamento seja registrado no país de origem, né, e que seja para doença rara, que o paciente esteja no Brasil, ele pode solicitar essa importação e a Receita Federal vai autorizar a importação com isenção. Agora, deputado, o trâmite tem muita burocracia? Eu acho que é uma dúvida que a população que recebe essa boa notícia, essa excelente notícia, pergunta, como é que vai ser esse processo? É um processo complexo? Não, a nossa ideia é que ele seja o menos burocrático possível, mas tem que ter alguns critérios. Tem que ser o próprio paciente, tem que ser
uma unidade para o tratamento específico, para que não caracterize que seja para revenda, ou seja, tem que ser para consumo do paciente pelo período da receita. E a Receita Federal ela vai ter uma ferramenta específica que vai desburocratizar e que vai liberar essa isenção. Então não é para ter complicação. A Receita Federal vai se adaptar o mais rápido possível, vai emitir uma resolução, mas a nossa ideia é facilitar a vida do paciente. A nossa ideia é que o brasileiro que não pode pagar tratamento no exterior, que ele tenha o mesmo remédio que uma pessoa possa levar um doente para o exterior, ele vai ter aqui no Brasil, vai poder comprar aqui no Brasil com isenção de imposto. E aí ele, obedecendo todos os trâmites, ele entra em contato com o fabricante do remédio, trata lá de como é que vai ser feito, paga o frete, chegando na Receita Federal, aí a ideia é liberar. Ele vai anexar a receita, vai anexar o prontuário médico, né? Vai anexar a quantidade que seja para uso próprio, e a Receita vai liberar, e aí quando esse medicamento chegar, já vai ter a liberação da Receita para não ter problema aduaneiro lá na fronteira. Então entra numa boa. Aí, como o senhor disse, a expectativa é aprovação no Senado e sanção do presidente da República. Não tenha dúvida, porque a medida provisória caducou, e aí nós precisamos que isso seja sancionado pelo presidente da República o mais rápido possível, para que a gente traga tranquilidade para essa família que tem um doente, um paciente com esse tratamento de doença rara. Deputado, era uma demanda que os deputados recebiam da população, muitos pedidos para que essa lei fosse aprovada? E Douglas, isso já acontecia há muito tempo. A Receita Federal, de forma mediante portaria, ela conseguia isentar, só que não tinha uma legislação segura, ou seja, uma segurança jurídica para esse paciente, porque terminava, dependendo do fiscal, dependendo da fronteira, isso aí tendo uma interpretação dúbia, principalmente agora com a taxação de importação das plataformas, né? Então, isso aí levantava conflito de legislação. Então, com a lei, fica claro, vai ficar bem claro e bem tranquilo para a população poder fazer esse procedimento. Deputado, vamos falar agora de outro assunto, de uma área que o senhor também conhece muito bem, que é a educação. Eu lembro que a última vez que o senhor esteve aqui, estava em discussão o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado, e aí o senhor fazia algumas observações, mediante os resultados que o Brasil obteve, que esses resultados precisavam melhorar, o Brasil precisava avançar, mas ao mesmo tempo só alertava que as metas estabelecidas no plano que ainda estava em vigor, muitas não foram alcançadas. Qual é a sua avaliação do que foi proposto agora? O senhor acha que é possível que esse plano alcance todas as metas? Assim, o Plano Nacional de Educação ele caducou nesse ano, né? Acho que no julho de 2023. E precisa de um novo Plano Nacional de Educação para ter um programa institucional, um planejamento estratégico nacional para a gente atingir algumas metas que a maioria delas não foram alcançadas. É verdade que se diga, uma coisa que atrapalha muito o país é essa mudança de presidente, né? Querendo ou não, tem uma descontinuidade política e termina prejudicando a população. Então, o índice de alfabetização, número de matrículas no ensino profissionalizante, número de matrículas no ensino superior, número de alunos formados, número de professores com qualificação, com pós-graduação. Então, assim, são metas estratégicas nacionais que realmente o Brasil ficou aquém do que ele planejou. Mas o que acontece? Esse governo ele tem prioridade. O ministro Camilo, ele é um ministro, talvez para mim, na minha avaliação, o melhor ministro do presidente Lula, né? Porque ele tem a educação realmente como prioridade, até porque se você for bem aí no Ceará, das 100 melhores escolas da educação básica, 80 são do Ceará. Então, a gente vê que foi uma escolha bem acertada. Então, esse projeto, nós aprovamos uma lei na Câmara recente que prorroga o plano antigo por 1 ano, até que o novo plano chegue na Câmara e que a gente comece a discutir. Esse novo Plano Nacional de Educação, ele deve ser enviado para a Câmara no início do ano que vem. Mas já se tem uma ideia do que o... Não, tem algumas ideias. A gente sabe que reduziu algumas metas, algumas outras metas se mantiveram do anterior, né? Então provavelmente que a gente consiga. E existe prioridade do governo federal, ele já começou com o Pacto da Alfabetização, Pacto pela matrícula do ensino integral, tempo integral, a própria matrícula no ensino profissionalizante, já são estratégias governamentais
justamente para atingir as metas do próximo Plano Nacional de Educação. O certo é que nós deveremos estar recebendo ele, é uma iniciativa do Ministro da Educação, do Poder Público, do Poder da União. Nós deveremos estar recebendo ele no próximo ano, início logo da legislatura do ano que vem, do calendário, e a gente vai começar a discutir, e ele tem 6 meses a 1 ano para tramitar, porque o prazo do outro antigo foi prorrogado até o final de 2025. Mas aí nós temos esse desafio, como o senhor disse, não só aprovar o plano, mas o mais importante é atingir essas metas. Rapaz, sem dúvida, eu acho que meta, o próprio nome meta, ela tem que ser mensurável, tem que ser alcançável e tem que ter um tempo, um prazo temporal. Então não adianta colocar meta que a gente não vai atingir. Então eu acho que um grande passo é discutir metas realmente possíveis, alcançáveis, né? E aí a gente vai partir para estratégias governamentais, financiamentos públicos, estratégias de prioridades no Ministério da Educação, integrada com os governos estaduais, com as secretarias estaduais de educação, ou seja, isso é toda uma integração educacional para que a gente possa melhorar a educação do nosso país. Desde a universalização das creches, de uma qualidade no ensino básico, no ensino médio, no ensino profissionalizante e no maior número de jovens no ensino superior, consequentemente formados e chegando no mercado de trabalho. Deputado, nós temos hoje uma legislação que amarra bem essa relação entre o município, o Estado e a federação. Todos os níveis da educação até o ensino superior. Mas o senhor, como deputado federal, conhece muito bem essa realidade. Todos os prefeitos com os quais nós conversamos foram unânimes em dizer, olha, há apenas repasse de responsabilidade, e aí eu estou me atendo apenas à educação, eles falam em diversas áreas. Então, na educação, estabelece um piso. Pronto, o professor não pode receber menos do que valor X. Mas não há uma ajuda financeira, não há uma contrapartida. O senhor acha que esse assunto também não merecia uma atenção especial? Porque estabelecer um valor mínimo e obrigar que os municípios cumpram, municípios e estados cumpram esse valor mínimo, levando em consideração a realidade financeira hoje, é um pouco complicado. Né? Não, sem dúvida nenhuma. Toda política pública ela passa por um financiamento público, né? O financiamento da educação é o nosso Fundeb, né? Ele que faz o repasse por matrícula para os municípios que cuidam da educação básica e das creches e faz o repasse para os estados que cuidam do ensino médio, né? Assim, o que a gente vê é que dinheiro não falta pelo percentual de repasse do Fundeb para os municípios, para os estados. Só que a educação não é só, tem outros recursos que precisam de investimento, né? Então, assim, uma coisa influencia a outra. Se você aprova um piso, e aqui eu sou muito a favor, eu sou super favorável a que o piso seja reajustado, até porque, para mim, a profissão mais importante de todas as profissões que tem no país é o professor, até porque tudo vem dele. Né? Desde que pega a nossa criança na creche, no ensino básico, no ensino médio, o professor é a peça fundamental. Então, ele tem que ser bem remunerado. Só que, além disso, né, tem a questão da infraestrutura, tem os outros servidores da educação, né? Tem a infraestrutura educacional, predial, tem hoje uma infraestrutura que a gente não tinha preocupação no passado, que é a infraestrutura tecnológica. Então, tudo isso termina que o dinheiro que vem para cobrir algumas prioridades tem que atender toda essa parte de novas demandas, né? E nós estamos num país super desigual. Nós temos problema de água em algumas escolas, temos problema de banheiro em algumas escolas, sem falar os problemas de internet, que hoje, para a gente ter uma educação de qualidade, a internet hoje tem que ser básica, tem que ser regra geral. E aí só fala de novas tecnologias, e essas novas tecnologias dependem da internet. Depende da internet, enfim, e depende financeiro, recurso financeiro. Então, assim, quando a gente junta todas essas peças para a gente fazer uma educação de qualidade, e não é só salário, né? Não é só aumentar o salário que você tem garantia de qualidade, tem que ser formação do professor, salário, infraestrutura educacional com novas tecnologias, infraestrutura predial com a estrutura básica confortável para o aluno ter a sua aula, enfim. Mas hoje o Fundeb ele tem um repasse grande, né? E ele tem um aumento proporcional a cada ano. E ele não está no teto dos gastos. Então, assim, já é uma vitória muito grande. A gente vai caminhar para chegar a quase 10% do PIB, do faturamento do país, ou seja, da receita do país, para ser gasto com a educação.
Então isso já é um avanço. Nós tiramos o Fundeb, o gasto com o Fundeb, com a educação, do teto dos gastos. Então, assim, a gente pode até aumentar a despesa da educação, que fica fora do teto da responsabilidade fiscal. Então, isso são avanços importantes, né? Aí o que nós temos que fazer é o dever de casa. É uma educação integrada, é uma política educacional onde a prefeitura respeite o Estado e o governo federal, e tudo alinhado. Nós pecamos muito no governo anterior porque não tinha essa integração. Eu agora, nesse governo, a gente está sentindo uma integração muito maior. Eu espero que isso continue, que seja fortalecido e, consequentemente, quem vai ganhar são as nossas crianças. Deputado, vamos falar de política, um pouco de política. Eu queria que o senhor avaliasse Teresina. O senhor é da base de apoio do prefeito eleito Silvio Mendes, estava da militância, estava acompanhando de perto e participando da campanha. Qual foi a sua avaliação do resultado? Acho que uma avaliação acima das nossas expectativas, assim, era dentro do que a gente estava planejando, até porque a gente tinha um candidato que tinha identidade com Teresina, né? O doutor Silvio não teve êxito para o governo do Estado, mas a gente sabia que ele era um homem de Teresina, que o Estado eram as outras lideranças que estavam levando ele, e aí a gente terminou não tendo êxito. Mas Teresina, a gente tinha convicção que o doutor Silvio tinha identidade com a cidade, conhecia a cidade, tinha sido prefeito por 2 vezes, foi um dos maiores avaliações de prefeito da nossa cidade, saiu com 90% de aprovação, e a gente sabia que Teresina não queria errar, né? O doutor Pessoa teve alguns problemas na sua gestão, a própria aprovação, não sou eu que estou dizendo, tinha índice de reprovação altíssimo, então isso leva uma população a não querer aventurar, né? E foi o que aconteceu no Brasil todo. Nós tivemos o maior número de prefeitos reeleitos que eram bons prefeitos no Piauí e no Brasil. Quer dizer, né? o senhor, pelo resultado, sente que esse olhar da população e apostar em um nome que já conhece foi nacional? Foi nacional, não tenha dúvida. A novidade, ela não foi tanta novidade como no passado, quando teve êxito. Agora foi quem tem boa gestão, quem foi um bom prefeito ou quem estava sendo um bom prefeito. Então, esse foi, acho que, o resultado da eleição. Nós tínhamos 2 candidatos muito bons, o Fábio Novo era um excelente candidato, mas o doutor Silvio, além de ser um excelente candidato, ele já tinha sido prefeito, tinha sido aprovado, testado e aprovado. Então, eu acho que isso foi o nosso diferencial, né? A gente conseguiu passar a mensagem e eu acho que o sentimento nos ajudou também a ganhar a eleição. Agora, deputado, é um desafio gigantesco. Eu conversei com o doutor Silvio, uma entrevista de 1 hora depois da eleição, e a gente falar sobre esse assunto. É um desafio gigantesco. Literalmente, reerguer a cidade, né? Eu acho que toda cidade que vem de uma gestão que às vezes não está aprovada, que não tinha apoio tanto da base, ela termina perdendo um pouco o foco e tem que ter alguns ajustes, né? A máquina incha, enfim, isso é natural. E eu acho que um dos maiores desafios do doutor Silvio é a questão das finanças públicas, né? Além de desafios grandes como saúde, que é um gargalo grande para Teresina, a própria educação, que já foi a melhor educação do país, uma das melhores do país, a melhor do Nordeste, voltar a ser isso. Então, assim, são desafios grandes que passam inicialmente pela questão fiscal da prefeitura, né? Eu acredito que o maior desafio dele é esse, mas ele está escolhendo uma equipe muito competente e eu não tenho dúvida que ele vai fazer os ajustes necessários, vai rever toda a estrutura administrativa da prefeitura, buscando ter uma prefeitura enxuta, mas que tenha também uma eficiência lá no resultado e ele consiga resolver ou pelo menos minimizar os problemas da saúde, da educação, do transporte público. Mas tudo isso vai passar primeiro pela questão fiscal da prefeitura. E ele disse que conta muito com o apoio da bancada federal. Não, tanto eu como o senador Ciro, como o deputado Júlio Arcoverde, nós participamos da sua campanha, estamos juntos nessa caminhada, temos compromisso de estarmos também dando apoio, como também a toda a bancada federal. Nunca na história, nenhum desses parlamentares se virou as costas para Teresina. Não tenho dúvida que todos eles darão a sua contribuidade e a sua contribuição. Historicamente, a bancada federal do Piauí sempre esteve ao lado, independente da gestão, sempre esteve ao lado do prefeito de Teresina. Então, essa bancada, eu digo a bancada, os 10 deputados federais, os 3 senadores, será fundamental essa união para poder dar essa sustentação ao doutor Silvio Mendes. Deputado, e antes do encerramento, eu queria uma avaliação do senhor sobre a eleição no Estado e especificamente como é que saiu a oposição, na sua avaliação, o senhor que faz parte da oposição
ao governo do Estado, na sua avaliação, como é que está a oposição e o seu desempenho como parlamentar, dos colégios que o senhor é votado? Não, nós tivemos um resultado muito positivo, né? Assim, nós ganhamos diretamente duas maiores cidades do estado, Teresina e Parnaíba, que fazem parte do nosso partido e do grupo político direto. Se você for levando em consideração a base do próprio Ciro Nogueira, foi quase as 7 maiores cidades do estado. São pessoas que votaram nele, que tiveram até com o doutor Silvio. Claro que para a eleição que vem ainda vai ter muita mexida no xadrez, né? Tem que dizer, claro, que os prefeitos da base, os partidos saíram com o maior número de prefeituras, né? O progressista teve uma redução, mas levando em consideração a base do senador Ciro, nós estamos muito fortalecidos, né? E se você levar em consideração as cidade grande que ganhou, Teresina e Parnaíba, da mesma forma, né? Gracinha muito vitoriosa com Mão Santa, com o Novo Francisco, e aqui em Teresina o doutor Silvio Mendes, e com toda essa base que deu sustentação na sua eleição. Eu acho que vai ter muitas mexidas eleitorais e, claro, vai ser um redesenho do mapa político do estado do Piauí e, sem dúvida nenhuma, agora é que os próximos passos é que vão definir quem vai ser, né? O progressista já vem colocando o nome da deputada Gracinha como candidata a governadora, o Ciro Nogueira já se desponta como candidato à reeleição numa um amplo apoio massificado com os municípios, né? Enfim, aí nós temos aí o próprio senador Marcelo que vai para a reeleição, o deputado Júlio César que vai pleitear uma vaga. O bom é que a eleição vai ser uma eleição disputada, uma eleição boa para a gente disputar e ter êxito. Agora eu quero encerrar encerramento, mas eu lembrei de uma outra questão. Acompanhando, você falou de eleição, acompanhando a eleição para mesa diretora da Câmara, tem saído faísca lá na Câmara, né? O deputado que era apoiado inicialmente, ou pensava em receber o apoio do deputado Arthur Lira, não foi. Ontem ele concedeu uma entrevista dizendo que perdeu não só apoio, mas um amigo também. Quer dizer, o negócio está meio nebuloso por lá, né? O que ficou ruim em tudo isso é essa questão do relacionamento entre o Arthur e o Almar, até porque eles são muito amigos, mas eu acho que o tempo vai tirar essas arestas, porque política tem disso, né? E eu acho que isso aí vai ser superado. O Hugo, ele representa uma unidade de todos os partidos, ele tem um grande poder de diálogo, ele já é um deputado de 4º mandato, já exerceu de mais diversas funções dentro da própria Câmara dos Deputados, como presidente de comissão, lideranças, enfim, ele tem uma grande experiência e, acima de tudo, ele dialoga tanto com a oposição como com o governo. O Hugo, ele representa, não só para o presidente Lula, mas qualquer presidente, a governabilidade, a garantia da governabilidade. O deputado Arthur Lira dizia isso, quer dizer, a escolha aqui não é por alguém da minha preferência, é por alguém que consiga manter a unidade da Câmara, né? É isso, o próprio vice-presidente Marcos Pereira, quando surgiu a possibilidade do Hugo poder unir todo mundo, ele abriu mão da sua candidatura. O próprio progressista tinha um candidato, que era o Luizinho, da mesma forma, abriu mão da sua candidatura. Então nós fomos os partidos que primeiro declaramos apoio. A gente já sabia da intenção do MDB através do seu líder Isnaldo Bulhões, da mesma forma o Odair Cunha do PT, enfim, era uma discussão bem ampla, porque os líderes da Câmara já conheciam o Hugo e sabiam a sua forma de trabalhar, sua forma de liderar, sua forma de dialogar. Então, assim, é um movimento que a gente sabia que ia acontecer. A gente sabe que tem esse desgaste, como já tinha lançamento de candidatura, e algumas pessoas não quiseram dar um passo atrás para pensar lá no futuro, dar um passo na frente. E terminou tendo essas arestas. Mas eu não tenho dúvida que nos próximos dias a gente vai praticamente ter a unidade, ou seja, a unanimidade de todos os partidos da Câmara em prol do nosso querido Hugo Mota. Deputado, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui e o convite está feito para o senhor retornar para a gente continuar discutindo esses temas relevantes. Eu que agradeço, Douglas. Sempre um prazer estar aqui na sua companhia, na TV O Dia, nessa grande audiência e prestando conta do nosso mandato e da política do Piauí e do Brasil. Falando em pesquisa, o deputado falou e é verdade mesmo. A pesquisa já é a terceira pesquisa consecutiva que a TV O Dia aumenta a audiência e agora também já, no máximo no início do próximo ano, começando a interiorização para vários municípios do Piauí. Não, sem dúvida nenhuma. A interiorização ela ajuda tanto a gente passar a comunicação dos problemas da nossa cidade, do nosso estado, como também de políticas importantes, políticas públicas importantes.
E a cada interiorização, não tenho dúvida que aumenta a audiência. Melhora. Obrigado mais uma vez.